Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a continuação, ou seja, a parte 3 do conteúdo de notação científica e ordem de grandeza. Mas agora, não para dar conteúdo, e sim resolver questão. Ou seja, essa é uma videoaula apenas de resolução de questões sobre notação científica e ordem de grandeza. Mas antes de a gente partir aí já para a resolução das questões que estão inclusas no material, e caso você ainda não tenha acesso, não tenha pegado o material, acesse a descrição aqui do vídeo que você vai ver lá o link de um drive para você poder baixar exatamente o material. E antes de a gente partir para a resolução, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a resolução de questões de notação científica e ordem de grandeza. A nossa primeira questão, que é o caso aqui, o exemplo 10, dando continuidade, diz o seguinte, é uma questão da Universidade Federal do Pernambuco que diz: o fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento em média de 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue em litros bombeado pelo coração em um dia? Então, pessoal, vamos aqui para a resolução do exemplo de número 10. O que foi que ele garantiu para a gente lá no nosso problema? Que a pessoa ela tem 20 litros por minuto, é o que o coração dela bombeia, 20 litros a cada minuto. E ele quer saber a ordem de grandeza do volume que é bombeado em um dia pelo coração. E aí como é que a gente faz isso? Isso associando em litros. E aí o que a gente precisa saber para poder resolver nosso probleminha? Olha que beleza, que fácil. A gente pega aqui então o volume, que é 20 litros por minuto. Eu vou colocar aqui na forma de fração. Como ele quer em dias, significa dizer que eu vou ter que multiplicar isso aqui, ó. Aí o que acontece? Como eu quero em dias, por dia, então vou colocar aqui embaixo o dia. E aqui em cima eu coloco a quantidade de minutos que tem exatamente em um dia. Para quê? Para poder cancelar com esse cara aqui. Então, quantos minutos tem um dia? Aí um dia tem 24 horas, então a gente multiplica por 24 e cada hora tem 60 minutos. E aí a gente vai ter exatamente o valor em minutos, que a gente tanto queria. Aí a gente pode cancelar o minuto de cima com o minuto de baixo. E aí nós vamos ter exatamente o quê? 20 multiplicado por 24 multiplicado por 60. Que aí, gente, vai dar o valor igual a 28.800 litros por dia. Como a questão quer saber a ordem de grandeza, a primeira coisa que a gente deve fazer é transformar esse valor em notação científica. Quando a vírgula não aparece, subentende que está aqui no final. Aí a vírgula vai ter que vir aqui, ó, para ficar entre o 2 e o 8. Então significa que nós vamos ter que deslocar num total de 4 casas para a esquerda. Então nosso valor em notação científica vai ser 2,88 vezes 10 elevado a 4 litros por dia. Aí, como ele quer a ordem de grandeza, a gente tem que pegar o nosso coeficiente aqui e comparar com 3,16. E esse coeficiente, que é o 2,88, ele é menor que 3,16. Então, se ele é menor que 3,16, significa dizer que a ordem de grandeza aqui vai ser exatamente a própria base 10 e o seu expoente, que é 10 elevado a 4. Ou seja, a nossa resposta aí do nosso primeiro exemplo, que é o exemplo 10, é exatamente isso aqui, 10 elevado a 4. Vamos lá para o nosso exemplo 11. O exemplo 11 já diz o seguinte, é uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O censo populacional realizado em 1970 constatou que a população do Brasil era de 90 milhões de habitantes. Recentemente, o censo estimulou uma população de 150 milhões de habitantes. Já está bem maior do que isso, não é verdade? Qual é a ordem de grandeza que melhor expressa o aumento populacional? Então percebam, gente, aqui no detalhe que a população era essa e passou a ser essa aqui, ó. Então houve um aumento e o que ele quer saber é a ordem de grandeza desse aumento populacional. Então vamos lá para outra página para a gente poder resolver. Aí nós temos o seguinte, ó, exemplo de número 11. A gente tinha uma população de 90 milhões e foi para uma população de 150. Então vai ficar 150
menos 90, que dá um total de 60 milhões. Para a gente poder trabalhar com a notação científica, a gente vai transformar esse número em um valor indo-arábico. Milhões são 6 zeros, então eu tenho que ter 6 zeros. E aí significa dizer o quê? Que vai ficar 60 e os benditos 6 zeros aqui para garantir que é 60 milhões de habitantes. Aí agora o que a gente deve fazer? Colocar esse valor em notação científica. A vírgula que não aparece subentende que está no final, e a gente deve colocar a vírgula aqui entre o 6 e o 0. Aí com isso nós vamos ter o seguinte número: 6 que multiplica o 10 elevado a. Aí a gente vai deslocar a vírgula para a esquerda é positivo, e estamos fazendo isso por um total de 7 algarismos, ou seja, 7 casas. Então, nosso expoente vai ser 7. Como a questão quer a ordem de grandeza, o que nós vamos fazer agora? Comparar o coeficiente, que é 6, com 3,16. E a gente percebe que o 6 é maior que 3,16. E aí, como ela é maior, a gente deve repetir a base 10 e o expoente. E a esse expoente, pelo coeficiente ser maior do que 3,16, a gente deve adicionar 1. Então, a nossa resposta, ou seja, a ordem de grandeza, vai ser 10 elevado a 8. E agora, gente, vamos então exatamente para o nosso exemplo de número 12. E o que diz o nosso exemplo de número 12? Pela turbina de uma hidrelétrica passam 500 metros cúbicos de água por segundo. A ordem de grandeza do volume de água que passa por essa turbina em 3 horas corresponde em litros a quanto? Então perceba que ele deu aí o volume, 500 metros cúbicos por segundo, e ele quer a ordem de grandeza em 3 horas. E o volume, ele tem que estar em litros. Então nós temos aqui 300 litros por segundo. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui é transformar de segundos para hora, para a gente saber quanto é em uma hora. E aí, para isso, o que a gente faz? A gente coloca aqui embaixo 1 hora. Aqui em cima a gente vai colocar da 1 hora, que multiplica por 60, que multiplica por 60. Por quê? Primeiro a gente tem que transformar para minutos. Cada hora tem 60 minutos, por isso que a gente multiplicou por 60. E depois, cada minuto, nós temos que transformar para segundos, por isso que voltamos a multiplicar por 60. Aí agora nós podemos cancelar, então, a unidade de segundo de baixo com a unidade de segundo de cima. E aí nós vamos ter exatamente que valor? Agora é só fazer essa multiplicação linda e maravilhosa. 6 vezes 3 dá 36, 36 vezes 3 dá 108. Então já coloca aqui o 108 e coloca esses 4 zeros que os números têm aqui. Então nós vamos ter o valor exatamente de 1.080.000 litros por hora. Só que como ele quer saber em 3 horas, então ficou fácil. Basta a gente multiplicar por 3, não é verdade? Então, multiplicando esse valor aqui de 1.080.000 por 3, a gente vai ter exatamente o volume em litros para as 3 horas de quanto? De exatamente, multiplicando 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0 de novo e 3 vezes 0, 0 de novo. 3 vezes 8, 24, vai 2, 3 vezes 0 dá 0, mais 2 coloca o 2 e 3 vezes 1 dá 3. Então nós vamos ter exatamente o valor aqui de 3.240.000 litros para as 3 horas que ele deseja. Aí agora o que nós vamos fazer? Colocar em notação científica, porque ele quer a ordem de grandeza. E aí quando não aparece vírgula, subentende que está no final. E a gente quer colocar a vírgula entre o 3 e o 2. Então a gente vai deslocar a vírgula aqui num total, ó, de 6 casas para a esquerda. Aí com isso nós vamos ter que o valor em notação científica ele vai ser exatamente de 3,24 multiplicado por 10 elevado a 6 positivo, que a gente deslocou para a esquerda, não é verdade? Litros. Aí como a gente quer a ordem de grandeza, então a ordem de grandeza vai ser igual a quem? Aí a gente compara o coeficiente com 3,16. Perceba que 3,24 é maior que 3,16. Então, se é maior, a gente deve repetir a base 10 e o expoente. E a esse expoente temos que adicionar o 1, já que ele é maior, o coeficiente, que 3,16. Então, a ordem de grandeza vai ser exatamente de 10 elevado a 7. E com isso, a gente resolveu aqui
exatamente o exemplo de número 12. Vamos agora para o exemplo de número 13. O exemplo 13 diz o seguinte: Universidade Federal do Piauí. A nossa galáxia Via Láctea contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Suponha que 0,05% dessas estrelas possuam um sistema planetário onde existe um planeta semelhante à Terra. O número de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea é... E aí, gente, observe os nossos itens que todos eles estão em notação científica. Então, o que ele quer na questão é apenas que achemos o número de planetas semelhantes à Terra em notação científica. E aí a gente tem aí o total de 400 bilhões de estrelas e ele disse na questão que apenas 0,05% dessas estrelas possuem um sistema planetário. Então vamos calcular aqui. Nós temos então inicialmente o valor de 400 bilhões. Então vamos colocar aqui o 400 bilhões. Como é que seria o 400 bilhões na forma escrita de algarismos indo-arábicos? Vai ser o 400 e a gente acrescenta exatamente agora 9 algarismos zero. Como a gente quer 0,5% desse cara, então 0,05% de esse valor, aí a gente primeiro escreve essa porcentagem na forma fracionária, então vai ficar 0,05 sobre 100. Como tem a existência do dia, a gente multiplica e aí colocamos aqui o valor dos 400 bilhões que ele mencionou aí no problema. Aí agora nós temos dois zeros, cancela dois zeros de baixo com dois zeros de cima. E aqui no numerador, como tem duas casas decimais, para a gente cancelar essas duas casas decimais, a gente pode cancelar mais dois zeros aqui dos 400 e pouco que nós tínhamos. Aí agora vai ficar então 5 multiplicado por esse outro número, ou seja, 5 vezes 1, 2, a gente tem 2, 5, 7 algarismos zeros. E aí a gente multiplica. Aí 5 vezes 4 dá 20, né? Então vai ficar 20 e acrescenta esses 7 algarismos zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí como ele só quer o valor em notação científica, a vírgula quando não aparece, subentende que está aqui no final. E a gente quer colocar a vírgula entre o 2 e o 0. E aí, para ficar entre o 2 e o 0, a gente deve deslocar a vírgula para a esquerda. E quando a gente desloca para a esquerda, é positivo. E aí vai ser exatamente um total de 8 algarismos zeros. Ou seja, o valor que ele quer aí na questão é nada mais nada menos do que 2 vezes 10 elevado a 8. E aí a gente volta lá para o problema para ver qual é o nosso item correto. E aí a gente percebe que o nosso item correto aqui no exemplo de número 13 é exatamente o que está exposto aqui no item C de criatura divina da humanidade, que é o nosso 2 vezes 10 elevado a 8. Beleza aí, pessoal? Tranquilo, né? Exemplo aí de boas. Já o exemplo 14, o que nós temos? A distância entre o Sol e a Terra é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Quanto é esse número em notação científica? Ou seja, o que ele quer, gente, na questão é só esse valor em notação científica. Eu não vou nem mudar de página. Vamos fazer o cálculo aqui mesmo. Aí aqui não aparece a vírgula, então subentende que está no final. E para colocar em notação científica, a gente deve deixar a vírgula aqui entre o 1 e o 4. Com isso, nós vamos ter o quê? 1,496 vezes 10 elevado a quanto? Aí quantas casas a vírgula vai ter que ser deslocada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a esquerda. E para a esquerda é positivo, então fica 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Questão tranquila demais, não é verdade? Essa questão 14. Vamos para a questão 15, a penúltima questão daqui. Aí nós temos o seguinte: pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada, que está aí na figura. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1
com 100 micrômetros de comprimento. 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metros? Então, o que nós temos aqui na questão? Ele fala de 100 micrômetro, e aí 100 micrômetro, que é o micrômetro, é o 10 elevado a menos 6, é a milionésima parte, né? Ele até garante isso aqui no problema. Então, nós vamos ter o 100 multiplicado por 10 elevado a menos 6. Micrômetro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Foi só isso que eu fiz, eu só fiz substituir. Aí 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que dividir por 10 elevado a 6. Ou seja, eu tenho que deslocar a vírgula 6 casas para a esquerda para poder fazer a divisão. Porque para a direita é quando a gente multiplica, então quando a gente divide é para a esquerda. Então nós temos esse seguinte valor, ó, 100, a vírgula não aparece, subentende que está aqui no final, e a gente vai deslocar ela 6 casas para a esquerda, ó, 3, 4, 5, 6. E coloca a vírgula. Os espaços em branco, todos eles, ó, a gente deve completar com 0. E aí coloca mais um 0 aqui na frente. Ou seja, o nosso número é esse aqui, ó, 0,000100 metros. Aí ele quer saber exatamente esse valor em notação científica. E aí, para saber esse valor em notação científica, a vírgula tem que ficar aqui, exatamente entre o 1 e o 0. Aí como é que vai ficar então? A gente vai deslocar aqui num total de 4 casas para a direita. Aí vamos ter o seguinte valor, ó, 1 que multiplica o 10, como é para a direita é negativo, então menos 4, que foi o total de casa, metros. Com isso a gente observa que o nosso item correto é exatamente o item C, de criatura divina da humanidade. Contudo, gente, essa questão da forma que eu fiz aqui teria uma outra solução também, uma outra forma de resolver. Se a gente pegar aqui no caso como eu coloquei, o 100 que está multiplicado por 10 elevado a menos 6, basta a gente transformar o 100 em notação científica. A vírgula não aparece, subentende que está aqui no final, né? Aí a gente só vai deslocar 2 casas aqui para a esquerda. Quando vai para a esquerda, é positivo, e aí a gente coloca o 2. E aí com isso a gente vai ter o quê? 1,0, que é a mesma coisa que 1, multiplicado por 10 elevado a menos 4 metros. Percebam que essa segunda forma, ela é bem mais prática, não é verdade? Então, gente, vamos para o último exemplo dessa resolução de questões envolvendo notação científica e ordem de grandeza. A questão 16, ela diz o seguinte: sabe-se que a população de determinada cidade é de 5 milhões de habitantes e que 35% dessa população tomou a vacina contra a gripe, sendo que 60% das pessoas vacinadas eram crianças. Portanto, o número de crianças que tomaram a vacina contra a gripe é igual a... E aí, gente, percebam que os nossos itens, todo ele está em notação sim. Então, primeiramente, a gente tem que calcular a quantidade de pessoas que nessa cidade tomaram a vacina. E aí, para isso, a gente vai ter que calcular 35% de 5 milhões. Para isso, a gente deve primeiramente transformar a porcentagem em fração, para ser mais prático, então fica 35 sobre 100, que vai multiplicar exatamente os nossos 5 milhões de pessoas. Aí a gente tem 2 zeros aqui embaixo, que deve cancelar com os 2 zeros aqui de cima, e aí vai ficar o 35 vezes os 50 mil. Aí quanto é que vai dar essa multiplicação? 5 vezes 35, né? Dá 175. E aí eu acrescento exatamente os 4 zeros que nós temos aqui, ó. Então, nós temos um total de 1.750.000 habitantes foram vacinados. Daí, pessoal, o que vai acontecer agora? O que a questão quer saber é exatamente 60% desse carinha aqui, ó, que é do 1.750.000. Aí, para isso, a gente deve transformar, né, a porcentagem em fração, para ficar mais prático, né? Então, fica 60 sobre 100. Aí, o diz transforma em uma multiplicação e aí a gente coloca aqui o 1.750.000. Aí o que nós vamos fazer? Cancelar os 2 zeros aqui de baixo com os 2 zeros aqui de cima. Daí nós vamos ter o 60 multiplicado por 17.500. Aí multiplicando apenas o 6 pelo 75, né, que são os únicos algarismos diferentes de zero, a gente vai obter o valor de 1.050. E aí a gente acrescenta os 2 zeros do 17.500 com o zero
exatamente do 60, ou seja, 3 zeros a gente vai ter que acrescentar. Como não aparece a vírgula, subentende que está no final, e aí a gente deve colocar a vírgula lá entre 1 e o 0 para ficar o coeficiente entre 1 e 10. Aí para isso a gente vai ter que deslocar a vírgula um total de 6 casas para a esquerda. E assim nós vamos ter o coeficiente, que é 1,05 multiplicado por 10. Como a vírgula foi deslocada para a esquerda, então é positivo, o total de casas que é 6. E daí nós temos que o nosso item correto é exatamente o item C, de criatura divina da humanidade. Beleza aí, pessoal? Então, gente, vou chegando ao final de mais uma videoaula. Percebam aí que a gente fez uma quantidade expressiva de questões, né, exatamente para praticar a ideia da notação científica e da ordem de grandeza. E uma forma mais particular até a notação científica, já que esse assunto ele vai ser muito importante na hora que estivermos estudando aí a parte de dilatação térmica, a parte de hidrostática e a parte de eletrostática principalmente, beleza? Então, desde já para você um forte abraço, fica com Deus. Qualquer dúvida, deixa o teu comentário que eu irei responder. Beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente! Fui!